Graça e paz, amém? Então, boa noite, que Deus esteja abençoando a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo de número 19. Estamos encerrando, então, o mês em que nós temos, para a glória de Deus, tentado trabalhar temas que envolvam a questão do relacionamento matrimonial, mas vocês já viram que há tantas aplicações que podemos ver em todos os relacionamentos humanos. Nesse texto de Levítico, alguns talvez fiquem admirados, o livro de Levítico, ele é um dos livros mais maltratados da Bíblia. Por quê? Se nós pudéssemos espremer o livro de Salmos, nós teríamos gotas de lágrimas caindo. Se nós pudéssemos espremer o livro de Levítico, nós veríamos sangue e gordura caindo. O livro de Levítico recebe esse nome Levítico e ele não é muito feliz em português. Na língua hebraica, todos os livros, principalmente os primeiros do Pentateuco, tá bom? Não todos, mas os primeiros, quando eles foram escritos, tradicionalmente os judeus passaram a chamar esses livros pela primeira ou as primeiras palavras desse livro, tá bom? Então, em hebraico, o nome do livro de Levi é Vaikirá, certo? Esse é o nome, porque justamente são as primeiras palavras que nós encontramos no capítulo 1, que diz: o Senhor falou a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então, nós temos aqui a orientação de que esse livro, nas traduções modernas, ele vem sendo chamado por um nome que parece que isso aqui é só para os sacerdotes levitas lerem. Parece que a igreja não tem mais nenhuma coisa, nenhuma orientação divina que venha a tirar do livro de Levítico, porque parece mais um manual para que os sacerdotes pudessem saber como oficializar diante de Deus. Mas observem que no versículo número 1, o Senhor falou a todos os filhos de Israel. Então, Levítico é revelação para todos os israelitas, não apenas para o corpo sacerdotal, e Vaikirá, ou Levítico em português, é revelação, porque Cristo disse, principalmente no texto de Lucas, capítulo número 24, que tudo que está escrito em Moisés, que é a forma de nós podermos comportar os 5 livros, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés falava sobre Cristo e Cristo diz que é a autoridade, tá bom, de Deus sobre a vida dele e também sobre a vida daqueles que creem. Bom, então nós temos esse ponto aqui. O livro de Levítico, ele realmente é cheio de algumas orientações que, por nós não estarmos tão próximos, nem culturalmente, nem cronologicamente ou temporalmente daqueles dias, parece que são coisas que ficaram lá para trás. Mas um dos grandes temas de Levítico é: Deus é santo. Só podem se aproximar de Deus aqueles que são santificados por Ele. Como nós podemos nos santificar? Sozinho não podemos, então Deus providenciou sacrifícios que estão registrados em Levítico, como deveriam ser feitos, porque eles estavam mostrando o caminho para Deus. Todos aqueles que chegaram até Deus devem ter agora uma vida santificada. Isso lembra você alguma coisa? Não podemos chegar até Deus senão por intermédio de Jesus. Jesus é o caminho e todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para o Senhor Jesus, e todos nós que fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo, crendo agora, fazemos parte do corpo de Cristo, nos aproximamos diante de Deus agora como seus filhos, e Deus tem um modo como seus filhos devem viver. De certo modo, o livro de Levítico e o Antigo Testamento aponta para tudo isso. Antes de tudo, aponta para Cristo. Sem o Antigo Testamento, você não entenderia quem é Jesus. Na verdade, se nós não lermos o Antigo Testamento, nós não entendemos o sacrifício. Por que sangue? Porque alguém precisou tomar o meu lugar e porque Deus orientou a sacrifícios. Eu digo isso porque o Antigo Testamento, normalmente, tirando talvez o livro de Salmos, não é um dos livros ou a parte mais preferida de muitos leitores. Sim, existem passagens difíceis, sim, é um texto muito carregado de cultura, mas ao mesmo tempo é palavra de Deus.
Até todo o Novo Testamento ter sido escrito e reunido, a igreja primitiva olhou para textos como esse, Levítico, e todo o Antigo Testamento, e foi a base que os orientou. Enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, as cartas estavam sendo escritas, reunidas, os evangelhos estavam sendo escritos e reunidos, o que a igreja leu? O que a igreja usou na evangelização? O que a igreja usou como sua pregação? De onde veio o consolo? De onde veio a pregação que somente Cristo pode salvar? Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Então todos nós devemos aceitar o desafio de olharmos mais para o Antigo Testamento, sem esquecer do Novo, porque o Antigo nos ajuda a entender o que o Novo diz, e o Novo Testamento, de certo modo, mostrando as profecias e como tudo se cumpre através de Cristo, o Novo Testamento, ele está confirmando a confiabilidade do Antigo Testamento. Então, o livro de Levítico, no texto que nós temos aqui, é palavra para todo o povo de Israel, e não apenas para os sacerdotes, e é também palavra de Deus para nós. O que o texto, então, pode nos ajudar a trabalharmos aquilo que eu estou chamando, tá bom? O título da nossa mensagem é Mutualidade Bíblica, uma verdade esquecida. Mutualidade bíblica, uma verdade esquecida. A palavra mutualidade, ela também pode ser entendida como algo recíproco, algo que você faz pelo outro e o outro faz para você. Parece então que mutualidade, reciprocidade ou ajudar um ao outro, parece um certo ditado que nós temos na cultura brasileira, uma mão lava a outra. Não, mutualidade não é dívida que você cria. Mutualidade é doação que você faz. Mutualidade bíblica, então, é uma doutrina que nós temos esquecido. Os relacionamentos, primeiramente para com Deus, os relacionamentos depois para as pessoas ao nosso redor, eles devem ser construídos não pensando naquilo que eu posso ganhar com o que o outro pode fazer por mim, mas eles devem ser construídos sobre a ideia de, justamente, doação. É a mutualidade que está por trás da ideia do sacrifício. Deus precisa ter sua honra, Deus precisa ter a sua santidade vindicada, vingada ou satisfeita. Esse processo nós chamamos de propiciação. E é necessário também que o pecador, ele receba o perdão de Deus, porque ele não pode sozinho perdoar-se, ele sozinho não pode vencer o pecado. Então nós cremos em Deus e o Senhor, ele nos perdoa antes de tudo. Nós estamos oferecendo algo que Deus precise? Não. Dele é a terra, todos os seus habitantes, tudo que existe sobre a face da terra, as coisas visíveis e invisíveis pertencem a Ele. Então você está vendo que mutualidade não é ficar devendo ao outro. Nós não temos Deus como nosso devedor. Então, como se pode entender o que Ele fez na salvação? Ele se doou. Mutualidade é doação. Os relacionamentos humanos devem ter mais de mutualidade, mais de doação e serem menos egoístas, pensando o que é que eu posso ganhar quando eu me torno amigo dele, o que é que eu posso ganhar quando me aproximo de Deus, o que é que eu posso ganhar dentro do casamento. Mutualidade. Mutualidade é doação. É uma das questões que nós podemos ver através do texto que nós temos aqui. Bom, então vamos reler, por gentileza, Levítico capítulo 19, versículo de número 1 e o 4, depois nós pulamos para o capítulo de número 18. O capítulo 19 de Levítico, ele vai estar aqui auxiliando todo o livro no seguinte ponto. Deus já mostra como Ele perdoa as pessoas, então Deus é que aponta o caminho do sacrifício. Deus então diz que não era simplesmente apresentar sacrifício, mas deveria ter fé na hora de sacrificar. Bom, então Deus mostra que aqueles que são seu povo não vivem do jeito que quer, eles vivem segundo a ética da lei, a ética do pacto com Deus, a ética do Sinai, a ética divina apresentada aqui no texto. Por isso nós ouvimos o Senhor falando para todo o povo e de certo modo falando para nós também ainda hoje, nas seguintes palavras. O Senhor disse a Moisés. Essa frase, ela está dentro desse texto com o mesmo peso de assim diz o Senhor do discurso profético.
Então, sempre que alguém usava essa frase, assim diz o Senhor, era o selo de autenticação divina para dizer que aquele discurso vinha do alto. Então, o profeta estava dizendo que falava por Deus, estava falando enviado por Deus. Quando nós encontramos essa frase aqui, quem ousará dizer que isso daqui não é importante, porque é palavra do próprio Deus? O Senhor disse a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu sou santo, o Deus de vocês, eu sou santo. A base, então, para os nossos relacionamentos, essa base vem do alto, essa base vem do relacionamento com Deus. Devemos ser bons filhos, antes de tudo, porque somos filhos de Deus. Devemos ser fiéis ao nosso cônjuge, porque antes de tudo, a fidelidade ao cônjuge é a fidelidade ao próprio Deus. Entendem então como é que a mutualidade deve ser utilizada dentro do casamento? Não é pensando o que eu posso ganhar, não é pensando no que eu posso explorar o outro, seja no casamento, seja nas amizades. É como eu posso me doar, como alguém doou-se para mim. A mutualidade bíblica é um valor que nós estamos esquecendo. Por quê? Uma frase que costumeiramente tem aparecido nos gabinetes pastorais ou presbiteriais dessa igreja, e não apenas dessa igreja, mas de outras igrejas, sabe o que é? Pastor, eu vou me separar porque nós somos incompatíveis. Aí eu fico pensando, que bicho é esse? Essa pessoa está me dizendo que queria casar com ela mesma? Porque a única pessoa igual a você é você mesmo. E eu ainda tenho, tá bom, certeza, se você for como eu, que se tiver uma noite mal dormida, acorda no outro dia como a pessoa mais abusada do mundo, é possível que você acorde abusado no outro dia e peça divórcio a si mesmo, porque você diz: eu sou incompatível com você. Incompatibilidade, o que é isso? No lugar da incompatibilidade, mutualidade, entrega, doação. Deus está mostrando então que, por Ele ser quem Ele é necessário que o povo de Israel, e isso também está presente em todos os lugares, nas epístolas do Novo Testamento, isso está em cada um dos discursos de Cristo, que Ele mostra que aqueles que creem em Deus devem ter um comportamento que agrade a Deus. E que comportamento é esse? Onde eu posso saber? Como eu posso efetuá-lo? Conheça nas Escrituras. Conheça em toda a Escritura, de Gênesis até Malaquias, entrando no Novo Testamento de Mateus até Apocalipse. Toda a Bíblia é palavra de Deus para nós. Por isso nós devemos começar a vencer todas as dificuldades que nós temos para nos aproximar, seja dos livros do Antigo Testamento, seja das dificuldades do Novo Testamento, seja as passagens que nós dizemos assim: não, isso aqui é muito confuso, Deus é claro, então isso daqui talvez não seja para nós. Lembremos do que Pedro fala na sua segunda carta, que o próprio Pedro, que ouviu os ensinos diretos de Cristo de primeira mão, o próprio Pedro que vinha de uma cultura judaica, o próprio Pedro, bom, que em muitos pontos ele se sobressai ou se destaca de nós, ele diz que quando lia as cartas de Paulo, havia pontos difíceis de entender. Bom, nem tudo vai ser fácil. E quem foi que disse que seria fácil? John Piper, no livro dele chamado Nós Não Somos Profissionais, é uma literatura indicada para aspirantes ao ministério. Ele tem um capítulo dizendo: porque Deus inspirou textos difíceis. Em primeiro lugar, Deus inspirou textos difíceis para nos colocar para estudar. Deus inspirou textos difíceis para nós nos humilharmos. Quando nós acharmos que já conhecemos as Escrituras, quando nós acharmos que já temos todos os versículos, que às vezes até nós pastores esquecemos, aí a gente acha que sabe de tudo, aí vem Deus colocando textos difíceis para nos humilhar. Em terceiro lugar, porque Deus inspirou textos difíceis? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, para a glória dEle. Então temos textos difíceis. Ainda há textos que na minha leitura anual das Escrituras, quando eu me proponho a ler, eles me dão um tapa, pum, pum, de um lado e do outro, para dizer... Tá bom? Como bons cearenses, não é? Sempre que alguém diz que eu sei de alguma coisa, eu digo: eu tenho tanta farinha com rapadura e feijão para comer, antes de dizer que eu sei e conheço ao Deus das Escrituras. Há muita coisa para entendermos naquilo que Deus revelou a nós. Então não fique um bom cearense encabulado,
Não fique, tá bom, intimidado, e não use isso como desculpa para você não estar fazendo a sua leitura anual das Escrituras. Bom, sempre que você chegar diante de um texto difícil, eu aprendi que sempre que eu leio uma genealogia, e eu gosto de dizer genealogia, e as listas, por exemplo, no final das cartas, como de Paulo, com certos nomes difíceis, não são para casais cristãos terem nome para dar aos seus filhos. Tá bom? Então, quando você lê algum nome estranho e difícil, não é para você estar colocando o nome do seu filho. Bom, não é uma lista. Você pode até dar nomes bíblicos. Eu até desafio, tá bom? 2 colaboradoras de Paulo em Romanos eram 2 mulheres chamadas Trifena e Trifosa. Tá aí 2 nomes para quem está esperando gêmeas, viu? Eu conheci uma Trifena, ainda não conheci uma Trifosa. Mas os textos, por mais difíceis que sejam, são palavra de Deus. Uma das frases que me marca em Atos capítulo 20, versículo 24 em diante, é que Paulo, ele se dedicou a pregar todo o desígnio de Deus. Então, ele não ficou intimidado pelos textos difíceis, mas ele procurou se dedicar à palavra, ao ensino, a ver Cristo sendo formado na vida daquelas igrejas às quais ele se dedicou. Ele procurou ser um bom pregador e professor da palavra de Deus. Então, está diante de um texto difícil, busque ajuda, dedique-se a ler em outras versões, pergunte aos pastores, aos professores da igreja, se proponha a fazer um dia algum curso básico de teologia, uma introdução ao Antigo Testamento, uma introdução ao Novo, para você conhecer as bases daquilo que está nas Sagradas Escrituras. Então Deus está falando a todas as pessoas, o caráter que Ele espera é baseado naquilo que Ele é. Então é interessante que logo em seguida, e nós veremos todo esse capítulo, ele está muito ligado a relacionamento. A santidade de Deus não é algo da qual nós vamos utilizar ou usufruir ou receber para nos manter isolados, para nos colocar em monastérios. Olha, eu sou santo do Senhor, então eu vou me isolar num quarto, eu vou me isolar num monte, e agora eu quero fugir da vida mundana do mundo. Não, Deus está dizendo que Ele tem um povo que vai colocar na terra prometida, que vai ter relacionamento com outras nações, e Deus está dizendo, eu estou deixando vocês aqui, mas eu não quero que vocês vivam com eles, como eles vivem. Isso te lembra alguma coisa? Pai, não peço que os tire do mundo, mas peço que os guarde. O Senhor não nos chamou para nós criarmos uma comunidade autônoma, infelizmente, como alguns grupos cristãos fizeram ao longo da história, para se isolar do meio do mundo. Ele nos deixou aqui para que, salvos pela graça, salvos pelo sacrifício de Cristo, que estava sendo visto, apontado em cada sacrifício do Antigo Testamento, nós fôssemos salvos dos nossos pecados, salvos para a glória de Deus, e vivêssemos esse mundo para a glória de Deus, como? Nos nossos relacionamentos. Tudo que você vê aqui, até chegar no versículo número 18, é relacionamento de um fiel do Senhor para com as pessoas que estão ao seu lado. Porque embora a santidade seja um processo produzido pelo Espírito Santo, a santidade ela é muito vista no contexto relacional. Por isso, o primeiro colocado aqui é: cada um respeite a sua mãe e o seu pai. Mandamento importante, mas ele deve ser feito antes de tudo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Não é desvalorizando ou tirando os pais do papel que Deus os colocou, mas é reforçando porque é que você tem que ser um bom filho. Você tem que ser um bom filho e uma boa filha, porque antes de tudo você tem um pai no céu. Foi com esse mesmo critério que Paulo pegou cada um daqueles trechos de Efésios e Colossenses, que nós chamamos de códigos domésticos. Bom, depois de Paulo falar sobre santidade em Efésios e também em Colossenses, ele diz como aqueles homens vão estar no meio do mundo e não tirados do mundo, como é que eles vão viver. Aí ele diz como os maridos e esposas têm que viver, como pais e filhos têm que viver, naquela época como senhores de escravos e como escravos deveriam viver. É bem interessante, bom, quando fala sobre os senhores de escravo, ele diz: você tem escravos? Agora lembre que você tem um senhor no céu, então você também é um escravo. Trate o seu escravo como o seu senhor do céu lhe trata. Você é um escravo? Não faça as coisas apenas na vista do seu senhor, mas faça como para Deus, faça como que para Cristo. Você então está vendo que a base dos nossos relacionamentos é Cristo,
Por que é que você vai lutar, marido, pelo seu casamento? Você vai lutar pelo seu casamento porque você vai lutar por Cristo. Por que é que, esposa, você vai lutar pelo seu casamento? Porque você vai lutar por Cristo. Você não está desmerecendo o seu cônjuge, pelo contrário, você está colocando no lugar certo. Eu amo minha esposa e amo os meus filhos, porque antes de tudo eu amo o meu Deus. E Ele diz, seja santo como eu sou santo. Ele pede que nos meus relacionamentos essa santidade seja vista. Sobre a questão dos sábados, é muito ampla, não chega a entrar aqui, mas rapidamente falando, é algo que o povo de Israel deveria lembrar por duas questões. Primeiramente, o sábado no Gênesis lembra sobre o descanso. Essa mesma ideia entra na lei, mas a lei ela traz uma outra questão em torno do sábado. É um local, ou um dia, ou um momento, não apenas para descansar, para reconhecer que Deus é que dá tudo o que eu faço durante os 6 dias de trabalho, mas também ele lembra sobre o culto, sobre a devoção. O sábado tem esse valor dentro da comunidade de Israel. Há um outro valor que está presente nos profetas, mas também é visto lá no capítulo 4 a 6, tá bom, de Hebreus. Ele dá um outro significado para o sábado, junto com esses dois que eu falei. Mas não cabe porque é algo bem complexo para nós aqui. Mas lembrem, os relacionamentos devem ser feitos, primeiramente, pensando em Deus. Porque Deus, Ele, apesar de não precisar de nada, Ele se doou. E nós vamos nos doar a Ele, não para pagar o que Ele nos fez, porque não podemos. Mutualidade não é pagamento que é feito, mutualidade é doação. Você acha que você está incompatível com seu cônjuge? Eu acho que você esqueceu o que é mutualidade, é doação. Eu sei que há casos extremados de violência, tivemos o fórum de Cosmovisão aqui, há casos que são exceções, não cabe que eu fale agora, são as exceções, eu quero falar sobre a regra geral. Se você já está chegando no seu relacionamento dizendo, eu vou separar, porque eu não estou ganhando nada nesse relacionamento, é mutualidade. Todos os relacionamentos humanos partem, de certo modo, do princípio da mutualidade e entrega. Eu me entrego a minha esposa se entrega a mim, como Cristo, de certo modo, se entregou por nós. É assim que a gente vê, entrando a próxima linha do final do versículo 3. Ele começou dizendo, sejam santos porque eu sou santo, o Deus de vocês, e ele encerra essa parte dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, ele estabelece o critério relacional para Israel em todos os seus âmbitos, em todas as suas esferas. Assim, de certo modo, também todos os âmbitos da nossa vida, todas as esferas da nossa vida devem ser baseadas e guiadas à luz daquilo que Deus é para nós. Grandes homens de Deus, como Abraham Kuyper, tá bom, e Dorian, foram homens que trouxeram, no final do século XIX, uma compreensão de algo que nós esquecemos. Ou o Senhor Jesus é o Senhor de toda a sua vida, ou então Ele não é Senhor de nada. Ou Ele é o Senhor do seu casamento, ou Ele não é o Senhor de nada. Ou Ele é o Senhor dos seus filhos, porque você os cria para o Senhor, ou então Ele não é Senhor de nada. Ou Ele é o Senhor do seu emprego, Ele é o Senhor do seu tempo livre, Ele é o Senhor daquilo que você faz com seus recursos financeiros, materiais ou imateriais, ou então Ele não é Senhor de nada. Então devemos começar a levar mais e mais dessa verdade bíblica que está sendo esquecida, muito esquecida, não apenas aqui, mas em vários lugares. Eu sou incompatível, pastor, eu vou me separar. Mutualidade bíblica, Deus se doou a nós, e nós nada temos para dar do que Ele precisa. Devemos nos doar para Deus, e nunca conseguiremos pagar aquilo que Ele fez por nós. Mutualidade não é simetria. Eu vou me doar esperando que Ele se doe para mim, para ver se a dívida aí fica equilibrada. Não. Olha o que Deus fez. Porque Jesus nos ama, porque Ele nos escolheu,
porque Ele nos deu um sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios aqui falados do Antigo Testamento, especialmente quando são institucionalizados a partir de Êxodo 21, com a construção do tabernáculo, mostrado aqui nas leis de como deveriam ser feitos os sacrifícios. Todos esses sacrifícios apontam para Cristo, apontam para Cristo, apontam para Cristo. É o meio que o próprio Deus fez para que as pessoas se chegassem para Ele. E toda vez que o povo de Israel se esquece do propósito dos sacrifícios, estavam meramente matando animais. É com essa tônica, de certo modo, se você deixar marcado, por favor, Levítico capítulo 19, é com essa tônica que nós lemos Isaías, capítulo de número 1, quando o Senhor diz o seguinte para o povo de Israel. Capítulo de número 10, ele fala para o povo de Israel, o povo dele, especificamente o povo de Judá. Príncipes de Sodoma, 1:10 de Isaías, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, ou seja, eles estão vivendo de uma maneira que não lembra quem é santo do Senhor, mas quem vive longe do Senhor. Dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me servem a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto de holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, não me agrado do sacrifício de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Se a gente pegasse isso daqui isolado, diria: rapaz, Deus, agora a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque lá em Levítico diz para apresentar os sacrifícios, e aqui Deus está dizendo para não apresentar. Eita, achamos uma confusão na Bíblia, achamos um erro na Bíblia. Mas se você observar o que está sendo feito aqui, já foi dado. Quando ele chamou o povo de Judá, de povo de Israel, ou melhor, chamou de príncipes de Sodoma e chamou de povo de Gomorra, ele estava mostrando que o seu comportamento não era digno do sacrifício que Deus havia dado para eles. Ou seja, eles estavam meramente com uma casca de religiosidade, quando na verdade não estavam vivendo à luz de tudo aquilo que os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. O caminho que Deus providenciou para chegar até Ele, e a gente chama isso de Cristo. Bom, então, se a gente não aplicar, se nós não aplicarmos aquilo que Deus nos manda, especificamente pensando em Levítico capítulo 19, nos nossos relacionamentos, nós teremos relacionamentos falhos. Teremos relacionamentos que estão com a contagem regressiva. E mais cedo ou mais tarde, se você acha que você sozinho vai salvar seu casamento, você não consegue. Por quê? Porque você só pode fazer isso para a glória de Deus e com a ajuda de Deus. E Deus está te falando para hoje. Hoje, não esqueça dessa verdade. Mutualidade. Doação dentro do casamento. Então, ele encerra o versículo 4 dizendo: não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Vocês percebem como a linguagem ela vai daquilo que Deus é, bom, e daquilo que Deus pede nos nossos relacionamentos, aí passa depois para aquilo que Deus é e Deus espera nos nossos relacionamentos. No primeiro momento em que ele falou eu sou santo, ele pediu para nós olharmos para o nosso relacionamento pais e filhos. No segundo momento que ele fala que é santo, ele olha agora para um outro relacionamento, o relacionamento do povo com ele. Então, muito interessante como isso acaba se confundindo, começa a se entrelaçar nas páginas da Bíblia. A maneira como nós devemos glorificar o nome de Deus, viver a santidade de Deus, vai repercutir muito na maneira como nós nos relacionamos com os outros. Aqui fala sobre os pais, mas tem tanta aplicação para casamento, tem tanta aplicação para o noivado, tem tanta aplicação para namorados. Daí ele sai para o versículo 18. Bom, o delicioso versículo 18. Se você acha que é árido caminhar pelas páginas, pelas letras, versículos de Levítico, parece um deserto, tá bom? Eu te digo, vai mais adiante, porque aquilo que parece um deserto vai apontar para você águas límpidas, águas refrescantes. Aí no meio de todos aqueles sacrifícios, de todas aquelas coisas que parecem bem culturais, isso aqui não é para mim não, isso aqui dali não é para mim não, pronto. Aí Deus dá para nós um delicioso, tá bom, alimento, dizendo: não procurem vingança, nem guardem ira contra os filhos do meu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Só para marcar, a gente volta aqui no final da exposição. Ele fala sobre um relacionamento, e ele diz que aquele relacionamento deve ser feito
baseado no relacionamento que as pessoas têm com Deus. Ele fala de um amor ao próximo, mas a última frase do versículo é: eu sou o Senhor. Em outras palavras, façam isso porque eu fiz com vocês. O texto está brotando, jorrando de mutualidade. Está borbulhando de mutualidade. Vamos então pegar um pouco mais para pensarmos naquilo que Deus está falando nesse texto que nós temos aqui. A primeira linha e a segunda linha desse versículo: não procurem vingança, nem guarde ira contra os filhos do meu povo. Parece algo bem isolado, né? Olha, ele está falando algo só para os israelitas fazerem uns para com os outros. Bom, parece uma coisa mais assim, dentro do meu quintal, dentro do meu arraial, só nas minhas fronteiras. Eu não vou me vingar daquele que é judeu, eu não vou me vingar daquela que é judia. Parece uma coisa assim, bem, nacionalista. Mas é interessante a dinâmica com que este versículo aqui, a dinâmica que esse versículo tem com material anterior a ele e material posterior a ele. Parece que Deus está apenas dizendo para os israelitas fazerem assim: olha, vocês querem um bom desenvolvimento, querem habitar seguramente e de uma forma agradável uns com os outros, então não se vinguem, então não guardem ira, ou não façam isso. Mas você vai percebendo que outros trechos das Sagradas Escrituras vão nos mostrando que essa regra não se aplicava apenas aos israelitas dentro do seu arraial, dentro das suas fronteiras geográficas ou religiosas. Temos trechos mais amplos, como por exemplo Provérbios, capítulo de número 15, que eu posso dizer que de certo modo ele reflete esse mandamento que nós encontramos aqui. Provérbios, capítulo de número 15 e outros trechos das Escrituras nos mostram que a base que Deus estabelece para os relacionamentos aqui, façam como eu fiz para você, repercute em todas as páginas bíblicas. Então nós temos o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nem sempre vai ser fácil manter a mutualidade no casamento, porque se você falar alto, o outro é tentado a falar alto. Então daqui a pouco duas coisas que poderiam ser deixadas para resolver quando os ânimos se esfriassem, ou na própria hora, se puder ser resolvido, a gente tem que observar: gritar não resolve. O que é que a gente vai fazer então, pastor? Se você é aquele que grita nessa discussão, lembra da mutualidade. Ele não passa nos nossos rostos nem a nossa ignorância. Sabe aquela oração que a gente aprende às vezes a fazer baseado em Tiago? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele não lança em rosto. Se você olhar o contexto anterior, aquela sabedoria é sabedoria para enfrentar provações e tentações. Dentro do seu casamento chegou aquele nível de questão em que vocês não conseguem mais olhar um para o outro? Você é aquele marido descontrolado cujo ânimo já está quase visualizando a gritaria com sua esposa em agressão física? E há mulheres também que são desse jeito. Se vocês estão olhando para isso, olha a provação que vocês estão passando. O que vou fazer, pastor? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele não lança em rosto o fato de você não saber como se comportar em determinada situação. Pelo contrário, Ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos para manter bem os nossos relacionamentos. Eu não estou dando aqui uma fórmula mágica, eu não estou dando aqui 12 passos para aquilo ou 12 passos para aquela outra questão. Eu estou dizendo que tudo que precisamos é comunhão com Deus, primeiramente conosco, nós, e depois que o nosso cônjuge tenha comunhão conosco. Porque relacionamento é mutualidade, é doação. Se você está noivo e está entrando no casamento pensando: rapaz, eu já estou calculando aqui o que é que eu vou ganhar nessa relação, pare com isso. Diga: quanto eu posso me doar nessa relação? Quanto é que eu posso me doar? Porque Deus se doou por mim. Então, se o que Ele fez por mim é a base para todos os meus relacionamentos,
Então eu preciso aplicar com mais sabedoria nos meus relacionamentos aquilo que Deus fez para mim. Então lá, não se vingue, de Levítico 19, 18, a primeira parte, está de certo modo aqui: não se vingue, não se xinguem, mas lembrem que a palavra branda, ela desvia o furor. Lembrem que a palavra dura, ela vai colocar, como a gente ouve na nossa cultura, lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Então nós percebemos que aquilo que está colocado lá está presente em vários lugares das Escrituras. E só para mostrar que Deus, na totalidade da lei, a gente não pode ler Levítico 18, 19, ou melhor, 19, 18, tá bom? Achando que Deus estava falando só para o povo de Israel. Por quê? Porque o próprio Cristo depois vai mostrar que esse versículo tem um alcance para todos aqueles que estão ao nosso redor. Amarás o teu Deus como o teu único Senhor, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi Cristo que expandiu, colocou de uma maneira mais expandida esse mandamento. Não, em outros lugares da lei isso está presente. Quer ver? Vamos para Êxodo, capítulo de número 20, onde os mandamentos são alistados para nós. Êxodo, capítulo de número 20. É interessante que ele não diz aqui quem é este próximo, os filhos do teu povo, mas simplesmente ele diz: não dê testemunho contra o seu próximo. Quem ama o próximo não fala mal dele. Depois, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma daquilo que pertença ao teu próximo. Vendo? Deus está mostrando como devemos nos relacionar para com as outras pessoas. Aí você diz: não, pastor, mas esse próximo então são só as pessoas com quem nós nos relacionamos bem, não é isso? O nosso relacionamento é ok. Não. Quer ver esse princípio geral ainda na lei? Bem aí pertinho. Êxodo, capítulo de número 23. Capítulo 23 de Êxodo, versículo de número 4. De certo modo, quando tem os filhos do teu povo, há um critério, sim, local, mas você vai vendo que toda a lei vai deixando pistas de que Deus queria que eles se relacionassem bem até onde dessem com todas as pessoas. Olha só o que nós encontramos, capítulo 23, aí pertinho, versículo número 4. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Não é o seu amiguinho, tá bom? É o seu inimigo. E às vezes é isso que a gente vê em alguns relacionamentos. Às vezes a gente chega num gabinete pastoral, tá bom? E às vezes a mulher tem rasgado as camisas do marido. A Bíblia diz para você, se encontrar o jumento ou o boi do teu inimigo, você guarde. Por que você vai rasgar as camisas do teu marido quando está com raiva? Ou então um marido, tá bom? Quando está com raiva, faz aquilo que justamente a esposa detesta. E a gente também encontra isso. Falta muita mutualidade nos nossos relacionamentos. Deus continua dizendo: se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. É o inimigo. O próximo então nem precisa ser nosso amigo, o próximo inclui nosso inimigo. E na voz do Senhor Jesus no Novo Testamento, sabemos que esse próximo, ele abrange muitas, mas muitas pessoas. Mutualidade é o que falta nos nossos relacionamentos. Por isso, entrando e voltando lá para o capítulo de número 19, versículo de número 18, o Senhor diz: não faça mal em seus relacionamentos, faça bem. Porque ele diz assim: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então a gente pode ver que o espírito da lei mosaica, nesse texto, na primeira parte, a gente pode até dizer: olha, na hora que a gente lê filhos do teu povo, parece ser uma coisa bem provincial, bem resumida.
Bom, só o pessoal do nosso grupinho. Mas eu tenho mandamentos, como a gente viu, os 10 mandamentos, eu tenho a lei lá de 23:4 e outras passagens que nós podemos alistar no Antigo Testamento, onde mostra que esse critério de expansão, de universalidade, de nós termos Deus como base para todos os nossos relacionamentos, isso se chama mutualidade, doar-se e não exigir que o outro faça. Está presente na santa lei de Deus. Bom, então, olha só o que nós podemos ver. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa verdade, ela está presente em vários mandamentos, fora aquele que eu havia falado lá anteriormente, de Êxodo. De certo modo, quando nós olhamos Salmo de número 37, versículo número 3, há um alcance relacional. Lembra que esse mandamento aqui, ele fala sobre a santidade que nós temos diante de Deus e que Deus exige de nós, ela deve estar presente nos nossos relacionamentos, nas pessoas ao nosso redor. Salmo de número 37, ele nos traz algo bem interessante no versículo número 3. Ele diz que aquele que depende do Senhor, aquele que confia no Senhor, deve viver assim. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Como é que ele vai fazer o bem? É só o bem a ele mesmo? Você percebe que o espírito da lei aqui, do significado, fazer o bem aqui, não é buscar a sua própria satisfação. Esse homem aqui, Davi, está cercado de pessoas que querem a sua cabeça, pessoas que não querem ver reinando, pessoas com quem ele já lutou e ele passou a viver durante um certo período e estavam ansiosos para pegar Davi e matar e vingar o que havia sido feito contra eles. Aí Davi está dizendo: eu tenho que confiar no Senhor e fazer o bem. O bem é quem? Só a mim? Espírito de Levítico 18 ou 19 e 18 está aqui presente. Fazer o bem em meus relacionamentos. Confiança para com Deus. Olha o que Davi faz para com Deus e olha aquilo que Davi agora tem que fazer para mostrar sua santidade experiencial ou experimental. Fazer o bem às pessoas que estavam ao redor dele, para de certo modo basear-se, para de certo modo mostrar aquilo que está presente, tá bom, na vida dele. Vamos voltar lá para Isaías. O mesmo texto que nós lemos, Isaías capítulo de número 1, os versículos que nós lemos, chama a atenção para buscar a Deus da maneira certa, e eles estavam buscando da maneira errada. E no momento em que eles entendessem como o seu relacionamento com Deus estava falho, vejam só o que é que Deus promete ou pede a eles, agora no versículo de número 17. O texto diz assim: aprendam a fazer o bem, tirem da minha presença a maldade de seus atos, parem de fazer o mal. Está vendo? Quem confia em Deus vai fazer o bem. Aí eu volto a te dizer, ele está pensando no bem próprio, está pensando no que nós diríamos no seu próprio umbigo. Há critérios de mutualidade aqui presente, mostrando-se a santidade vivencial de Deus nos seus relacionamentos. Isso até se torna mais claro na segunda linha, quando diz: tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Aí você lendo esse trecho aqui, você vai perceber o que é que estava faltando diante deles. Olha a promessa de restauração no versículo de número, tá bom? Lemos o 16, vamos entrar um pouco mais no 17. Aprendam a fazer o bem, tá bom? Busquem a justiça. E como é que isso se mostra? Repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. A santidade, no louvor tão belo que nós vimos aqui, ela é vazia se você, marido, não está tratando bem a sua esposa. Na verdade, é triste que lá no capítulo 3 do livro de Pedro, ele diz como a nossa relação com Deus dita muito aquilo que nós, fazemos ao nosso redor. E se dizemos que temos um relacionamento com Deus e não estamos praticando a mutualidade no casamento, olha só o que Deus fala para nós homens, mas não ficaria tão distante também para as mulheres, mas contextualmente fala para nós homens em 1 Pedro, capítulo de número 3, nós lemos o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando à esposa
honra, e por ser a parte mais frágil, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Ou seja, olha só, ele está pedindo que ele tenha uma santidade conjugal, uma santidade vivencial. Aí ele diz: não, eu só quero viver a santidade no culto aqui. Eu quero cantar bem, eu quero mostrar que eu sei versículos decorados, eu quero mostrar que eu sei aconselhar melhor do que o presbitério, eu quero mostrar que não tem ninguém nessa igreja que saiba mais Bíblia do que eu. Mas se você tratar mal a sua esposa, Deus não está ouvindo a sua oração. Porque é o próprio texto bíblico que diz: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ou seja, trate mal a sua esposa, trate mal o seu marido. Pois é, porque o princípio da mutualidade não está sendo vivida no casamento. Uma verdade esquecida, e em alguns relacionamentos está jazendo em uma sepultura. Porque essa é a situação, a atmosfera que a gente como pastor, a gente como conselheiro espiritual, a gente sente quando sai de uma sessão onde a esposa pecou, onde o marido pecou. Essa é a sensação que a gente tem. Pois é, o casamento é uma coisa tão bela, mas nessas dificuldades, porque falta mutualidade, a sensação que a gente tem é de cemitério, é de morte. A atmosfera fica pesada, porque esqueceram de mutualidade. E essa mutualidade é vista no relacionamento com Deus. Por isso vem o delicioso, gostoso versículo 18 de Isaías, capítulo de número 1, dizendo: vocês só vão conseguir restaurar a mutualidade nos seus relacionamentos, vocês só vão conseguir ter essa santidade vivencial dentro dos seus relacionamentos se vocês olharem para mim, consertem-se diante de mim, porque diz o versículo de número 18, aleluia pelo versículo 18, o Senhor diz: venham pois e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Pois é, a forma de você trazer mutualidade para o seu casamento não é simplesmente marcar uma hora com o presbitério, é dobrar o seu joelho e pedir perdão, porque você não está vivendo com Deus a mutualidade que Ele espera de você. Se você não vive bem com Deus, você não vai viver bem o seu casamento. Se você não viver bem com Deus, você não vai viver bem os seus outros relacionamentos. Vocês estão vendo o que Deus está mostrando? Eles estavam errando, estavam maltratando as pessoas. E é triste como o povo escolhido de Deus pode fazer isso. Porque no livro de Malaquias nos mostra como até mesmo os sacerdotes, eles podem esquecer da mutualidade. E em Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 3. Nesse texto aqui tem um versículo, tá bom? Uma parte de um versículo que muita gente decorou quase como mantra. Versículo de número 16. Deus odeia o divórcio. Diz o Senhor que odeia o divórcio. Deixa eu dizer que você só está contando a história pela metade. Tem outra coisa que Deus odeia aqui. O divórcio é porque o negócio já desandou totalmente. Aí a gente encontra no versículo 13. Ele está falando para sacerdotes que deveriam estar vivendo melhor a mutualidade para com Deus, não pagando, mas vivendo como Deus quer, para viver bem os seus relacionamentos com o seu povo e primeiramente com a sua própria família. Ele diz: a outra coisa que vocês fazem, está falando para os sacerdotes, cobrem o altar do Senhor com choro e gemido. Quem é que está chorando aqui? Pegando um pouco, bom, descendo para o versículo de número 14, ele diz: o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Aliança, em hebraico, berit, é uma das palavras que representa mutualidade em hebraico. Tá bom? Ahav é a palavra amar, que está lá em Levítico 19, 18. É uma das palavras do contexto de mutualidade dentro do Novo Testamento. Tem três do Antigo Testamento, tem três palavras em hebraico que eles vivenciavam muito bem, que lembravam a mutualidade de Deus para com eles e a mutualidade deles para com Deus. Ahav, que é o amar lá de Levítico, tá bom? Aí nós temos berit, que é a ideia de aliança, e temos a palavra hesed, que é misericórdia, bondade. Lembra, a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, pois é o final do Salmo 23, ele também tem ligações com Levítico 19 e 18. A graça, a misericórdia, a bondade do Senhor te acompanhará durante todos os dias da sua vida, porque Deus tem um pacto conosco, porque Deus pratica a mutualidade para conosco.
Aí aqui está faltando mutualidade. Por quê? Porque esse homem está sendo infiel à sua companheira e à mulher da sua aliança. Você está vendo agora quem é que está chorando lá, os gemidos? São as esposas desses homens. Como é que isso fica mais claro? A gente vai descer agora para o versículo 16. Eu, o Senhor, Deus de Israel, digo, eu odeio o divórcio e aquele que cobre de violência suas roupas. Opa, o contexto todo é de relacionamento conjugal. Tem alguém chorando no templo, e Deus diz que não vai receber os sacrifícios. Aí Deus diz que aquele foi infiel à sua companheira, a mulher da sua mocidade, e Deus agora está dizendo, eu detesto o ponto em que chega quando falta mutualidade no casamento, divórcio. Mas eu também odeio tudo aquilo que causa o divórcio, como violência. Esse é um dos textos que mostra como Deus detesta a violência contra as mulheres. Lembram do nosso fórum de Cosmovisão? Pois é, Deus odeia o divórcio e Deus odeia tudo aquilo que promove o divórcio, como a falta de mutualidade. Parece que dá quase para ouvir esse sacerdote falando para a esposa, olha, eu não sou mais compatível com você, então eu vou buscar uma outra esposa, sendo infiel à mulher da sua mocidade. Voltando lá para o texto de Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 18, o que o Senhor espera nesse amar o próximo como a nós mesmos. Ele espera que nós coloquemos em prática o que nós recebemos, a mutualidade de Deus para conosco. Lembra? Mutualidade não é pagar dívida. Deus escolheu nos perdoar, se relacionar conosco. Deus se doou. Nós devemos nos relacionar com Ele, não pagando com louvor, com o dízimo que Deus fez conosco, mas sendo gratos a Ele, porque o final desse mandamento de não se vingar, o final desse mandamento de não guardar ira contra as pessoas, o final desse mandamento que diz amarás o próximo como a ti mesmo. Vocês lembram qual a última frase? A gente vai fazer isso, porque Ele, Yahvé, ou Yehoa, como cantamos agora, Ele é o Senhor, Ele é Deus. A última frase que segue a esse mandamento está no mesmo versículo, eu sou o Senhor, é um outro lembrete. Os nossos relacionamentos podemos chamar horizontais, eles devem refletir aquilo que o nosso relacionamento horizontal já desfruta. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus. O seu casamento precisa de Bíblia. O seu casamento precisa de Jesus. Mutualidade bíblica, uma verdade esquecida. Vamos baixar a nossa cabeça. Santo Deus e Pai, te agradecemos por tua bondade. Eu agradeço, Senhor, pelos teus servos que têm fielmente louvado o teu nome e cuidado bem de sua esposa. Eu louvo o Senhor pelas tuas servas, que muitas vezes também têm uma jornada de trabalho fora de casa, outras têm uma jornada de trabalho dentro de casa, e elas louvando a Ti, cultuando a Ti, são boas esposas, são boas mães. Muito obrigado. Eu também te peço, Senhor, pelos casamentos que estão passando dificuldades, não só na nossa igreja local, mas naqueles que estão nos assistindo, em outras igrejas. Tem misericórdia, ajuda-nos a lembrar, Senhor, da mutualidade, ajuda-nos a lembrar aquilo que o Senhor fez por nós, e que possamos fazer o mesmo, porque somos teus filhos, porque o Senhor é santo, e o Senhor espera que sejamos santos. Eu te peço pelos futuros casais dessa igreja, eu te peço já pelos casais de namorados, eu te peço pelos demais relacionamentos dentro dessa igreja, que todos sejam realizados para a tua glória, que todos sejam realizados debaixo da tua graça. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.